Romanos, capítulo 5. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 12, até o final do capítulo, até o versículo 21. E falaremos nesta noite sobre o pecado e a graça. Eu peço a você que acompanhe silenciosamente a leitura, que eu passo a fazer da palavra de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Peço a você que feche seus olhos mais uma vez e falemos com o nosso Deus. Deus, estamos diante de uma palavra que traz tantas verdades, verdades eternas, maravilhosas, em alguns aspectos inescrutáveis, insondáveis. Em outros, a revelação nos alcança e nos ensina aquilo que é necessário para podermos exultar de alegria na presença do Senhor. Ó Deus, a Tua palavra foi lida. Eu peço ao Senhor que agora, por instrumentalidade do Teu Espírito, o Senhor fale conosco. Queremos, pois, ouvir a Tua voz como, ó Deus,
já foi pedido. Suplicamos ao Senhor que, apesar de todas, ó Deus, as barreiras humanas, todos os obstáculos humanos, o Senhor se faça ouvir nesta noite, neste lugar, pelo teu povo. Obrigado pela presença de cada pessoa aqui neste templo. Cada um foi trazido pelo Senhor. Os membros desta igreja, os que nos visitam. Somos gratos ao Senhor por esta assembleia. E pedimos ao Senhor, Pai, edifica-nos, para que, edificados pelo Senhor, possamos viver para a sua glória e louvor, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Em nome de Cristo Jesus, é que oramos. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos apresenta dois homens imensamente importantes e diferentes de todos os outros homens. São semelhantes em alguns pontos e diferentes em outros. Adão e o Senhor Jesus Cristo em sua humanidade. E eu creio que para a gente entender um pouquinho sobre a particularidade desses dois homens, a gente precisa fazer mais algumas breves leituras para compreendermos o conteúdo do texto que passaremos a explicar daqui a pouco. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, terceiro Evangelho, capítulo de número 3. Em Lucas, capítulo de número 3, no versículo de número 21, nós lemos a seguinte mensagem: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Vamos ler juntos a parte final? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quando nós continuamos a leitura, partimos para o versículo 23, o texto diz: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José. Percebam que no versículo de número 22, o texto bíblico nos mostra de quem de fato o Senhor Jesus era filho. Ele era filho de Deus, de uma forma diferenciada. Ele era filho de Deus, na sua encarnação, na sua humilhação, quando se tornou um de nós. Ele era filho de Deus. Ele foi colocado no ventre da Virgem Maria, formado, filho de Deus. E o versículo 23 diz: Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar seu ministério, era como se cuidava, ou como se pensava, ou como as pessoas viam, dentro dos registros genealógicos, como se pensava, ele era filho de José. Mas o versículo anterior vai mostrar, ele era, na verdade, filho de Deus. O próprio Deus disse: Tu és meu filho.
Aí quando nós vamos lá para o versículo de número 38, o texto diz: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão. Vamos ler a parte final? Filho de Deus. Adão também era filho de Deus, de uma forma diferenciada. Adão foi formado pelas mãos do próprio Deus, do Deus Filho. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Adão, filho de Deus, não foi gerado de um homem e de uma mulher. O Senhor Jesus Cristo também não. Ele não foi gerado de um homem e de uma mulher, filho de Deus. Nós percebemos aqui esta característica entre Adão e o Senhor Jesus Cristo, esta semelhança, o Senhor Jesus Cristo em sua humanidade. Eu peço a você que você abra sua Bíblia agora, em 1 Coríntios, capítulo 15. E eu quero chamar a sua atenção, nessa leitura, para um importante fato. Tanto um quanto outro, o Senhor Jesus Cristo, em sua humanidade, e Adão, foram seres humanos diferentes, particularmente diferentes de todos os outros, tendo em vista o propósito para o qual eles vieram ao mundo. E quando nós lemos em 1 aos Coríntios 15, no versículo de número 21, o texto diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Vamos para o versículo de número 45, do mesmo capítulo. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, e quem seria este último Adão? O Senhor Jesus Cristo. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quando nós lemos este texto de 1 aos Coríntios, quando nós lemos o texto de Lucas, conforme também já o fizemos, nós percebemos que Adão e o Senhor Jesus Cristo foram representantes da raça humana de um modo único. De forma que Adão, sendo representante da raça humana de modo único, tendo morrido, tendo pecado e morrido, trouxe a morte para todos os homens. E o Senhor Jesus Cristo, tendo vencido a morte, Ele trará a todos os homens à ressurreição. Porque o homem não foi criado para morrer. E os homens ressuscitarão no final desta terra, deste mundo como nós conhecemos, por causa da obra
de Cristo. Ao ser criado, Adão, como imagem de Deus, deveria demonstrar o governo de Deus sobre sua criação. Então, quando Deus, o Filho, moldou Adão ali no Éden, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o texto diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ali ele passou a viver como uma imagem de Deus. Esta imagem de Deus deveria demonstrar o governo de Deus sobre todas as demais obras criadas. Você que já tem um pouco mais de experiência de vida vai se lembrar de que no dia 9 de abril de 2003, a estátua que estava na cidade de Bagdá, que representava o domínio sobre o Iraque, do governo totalitário de Saddam Hussein, foi derrubada. E já naquela época, isso foi transmitido ao vivo. As pessoas naquela praça, e aquela imagem ou aquela estátua sendo derrubada, representando o seguinte: o governo que era simbolizado por aquela imagem havia caído, já não dominava mais ali. Uma estátua de cerca de 12 metros de altura, a imagem de Saddam Hussein. E quando nós voltamos à nossa reflexão para Adão, a desobediência de Adão representa uma rebelião ao domínio de Deus. O homem que deveria manifestar o governo de Deus sobre sua criação, se rebelou contra Deus. Deus, como Deus, continuou governando, mas agora de uma forma diferente. O representante de Deus foi imaculado. O homem não podia mais manifestar a imagem perfeita de Deus diante de toda a criação. Em sua encarnação, o Senhor Jesus Cristo, como imagem de Deus, demonstrou perfeitamente o domínio de Deus sobre sua criação, se submetendo ao Pai e vivendo totalmente para seu louvor e glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Adão, ao ser criado, como primeira experiência visual, pense por favor, irmãos, lá naquela cena que a Bíblia descreve em Gênesis, nos primeiros capítulos, depois de Deus ter dito, haja, e as coisas foram surgindo, a criação foi acontecendo através do haja de Deus. Depois de ter feito toda a criação, partindo para a obra-prima, para o final, Adão, ao ser criado como primeira experiência visual, teve o privilégio de contemplar a face do Senhor Jesus Cristo em glória. Tente imaginar a cena. Adão criado. Aí o Senhor Jesus sopra sobre as narinas de Adão o fôlego de vida. E de repente Adão abre os olhos e contempla o Senhor Jesus Cristo em glória, no seu estado de exaltação. O Senhor que havia acabado de lhe dar vida, um homem santo, Adão,
olhando para o exaltado Deus Santo, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, também nos diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Adão não viu o Pai, Adão viu o Filho. E ali Adão teve essa primeira experiência visual. Não muito tempo depois, por causa do pecado, Adão fugiu da face de seu Criador. A Bíblia nos mostra isso. Ao se encarnar, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo nasceu como bebê. Um homem santo, sem pecado, como Adão, antes da queda. Os únicos dois. Um homem santo, sem pecado, como Adão antes da queda. Por isso ele é chamado último Adão, como nós vemos no texto de 1 Coríntios 15. Maria, uma mulher pecadora, teve o privilégio de ser a primeira a contemplar a face do Senhor Jesus Cristo em sua humilhação. Encarnado. O Criador de Adão se fez homem a fim de resgatar do pecado a humanidade que caiu com o primeiro Adão. E para absorvermos esta mensagem, precisamos compreender melhor, fixar bem, dois importantes ensinos. O texto vai muito além. O texto traz muitos ensinos. Mas eu gostaria de, nesta noite, ressaltar apenas dois ensinos. O primeiro ensino, a solidariedade da raça. E o segundo ensino, a superioridade do último Adão sobre o primeiro Adão. Eu quero que você, mais uma vez, olhe para a sua Bíblia e voltaremos para o versículo de número 12. O texto diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba que está tudo no passado. A morte já passou a todos os homens já pecaram. Versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, havia pecado, embora não definido especificamente de acordo com os termos da lei. Entretanto havia, tanto é que reinou a morte desde Adão até Moisés, o salário do pecado, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Mesmo sobre aqueles que não desobedeceram frontalmente a Deus, conforme fez Adão, mas reinou a morte, e todos morreram, e todos continuam morrendo, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava, era um tipo, era uma figura, era um modelo daquele que viria, o último Adão. Quando Adão pecou, ele
nos representava. Assim todos nós pecamos nele e tivemos nossa essência contaminada pelo pecado. Eu volto aqui à ideia da essência, da natureza. A nossa natureza foi transformada. Pelo pecado de Adão, a nossa natureza tornou-se pecaminosa. É algo inerente ao homem, intrínseco ao homem, próprio do homem. Não é algo aprendido, não é algo desenvolvido, é algo que está em nós, impregnado a nós. É o que nós somos, pecadores. Quando Adão pecou e todos nós pecamos nele, ele nos representava, a nossa essência foi contaminada pelo pecado. É por isso que a morte passou a todos os homens. Não é o que fazemos que causa a nossa morte, é o que Adão fez. Por isso, pessoas que nascem e não têm tempo de pecar também morrem, como acontece com as crianças, que morrem cedo, ainda bebês. Por que elas morrem? Porque elas são pecadoras. Mesmo não tendo cometido o pecado, não é a ação de um pecado que nos torna pecadores. A ação de pecado manifesta que somos pecadores. E o que nos mata é a desobediência de Adão, porque ele nos representava. E, na verdade, quando eu falo a desobediência de Adão, porque ele nos representava, eu posso colocar mais uma informação e dizer que nós estávamos em Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Estávamos nele e pecamos nele. Não é o que fazemos que causa a morte, é o que Adão fez ao quebrar o pacto das obras estabelecido por Deus lá no Éden com aquele que nos representava e a quem havia sido dito: multiplicai, enchei a terra. A palavra de Deus nos diz, se você quiser abrir a sua Bíblia, deixando o texto de Romanos marcado no livro dos Salmos, Salmos 58. Salmo 58, o texto da palavra de Deus diz, no versículo de número 3, desviam-se os ímpios desde que são gerados. O coração já se inclina para o mal. É esse o desvio. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Irmãos, e quem é que escapa da impiedade? Que homem nascido nessa terra, filho de Adão, não nasce ímpio? Nós lemos no capítulo 4 de Romanos, no versículo de número 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. O que não trabalha, ou que não labora meritoriamente, que não procura com boas obras, porque não tem como, já somos concebidos em pecado, e nos desviamos desde a concepção. Então o texto vai trazendo para nós estas verdades, a palavra de Deus vai mostrando isso para nós,
E precisamos entender isso, por difícil que seja, por forte que seja, porque se não entendermos bem essa verdade, teremos dificuldade de entender como o Senhor Jesus Cristo também nos representa como o último Adão. Se tivermos resistência para entender a representação do primeiro Adão, teremos resistência também de entender a representação do último Adão. Precisamos entender bem, então, de onde nós viemos, para entender onde nós estamos e para onde poderemos ir, se seguirmos um ou outro caminho. Quando falamos da solidariedade da raça, nós estamos dizendo isso, a representação, onde quando o representante faz, todos recebem as consequências. E a Bíblia trabalha desta forma, através de representantes. Eu quero já passar para o segundo e último ponto, quando nós vamos destacar a superioridade do último Adão sobre o primeiro Adão. A partir do versículo de número 15. Olhe mais uma vez em sua Bíblia. Veja só como a palavra de Deus vai nos dizer. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Eu disse que os dois representantes têm muitos pontos em comum, mas tem muitos pontos de diferença também. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Vejam as diferenças sendo apresentadas. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja como que o texto é bem didático, embora difícil, mas é bem didático e vai apresentando mesmos termos, porém fazendo distinções ao apresentar os termos. E aqui nós vemos claramente, até o versículo 19, a superioridade do último Adão sobre o primeiro. O texto começa mostrando que um ato de desobediência do primeiro Adão trouxe pecado, que trouxe julgamento, que trouxe condenação e que trouxe morte. Desobediência, pecado, julgamento, condenação e morte. Um único ato.
do primeiro Adão. Um único longo ato do último Adão. Por que um único longo ato? Toda a sua vida perfeita de obediência. Um ato que culminou com a sua morte representativa, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Um único longo ato do Senhor Jesus Cristo trouxe graça que cobriu pecado, justiça que prevalece ao julgamento, justificação que supera condenação e vida que derrota a morte para sempre. É por isso que o texto bíblico diz muito mais. É por isso que Paulo, ao se referir ao que o Senhor Jesus Cristo fez, diz muito mais. Se a desobediência trouxe pecado, que trouxe julgamento, que trouxe condenação, que trouxe morte, muito mais, a obediência do último Adão, a obediência trouxe graça que supera pecado, justiça que prevalece ao julgamento, justificação que supera a condenação, vida que derrota a morte. Muito mais, muito mais. E por isso, então, o texto encerra, quando nós chegamos no versículo 20, quando a palavra de Deus diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Embora a morte tenha reinado desde Adão até Moisés, a lei veio em Moisés, para que a ofensa pudesse ser conhecida mais plenamente, avultada, e crescesse, e nos encarasse, e mostrasse o nosso estado irremediável por nós mesmos. Quando a lei diz, não cobiçarás, a lei mostra que nós somos cobiçosos. A lei mostra as nossas fraquezas. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito mais. Muito mais. Onde abundou o pecado, muito mais graça. Superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei deu gravidade ao pecado, a cada ofensa cometida contra Deus. Através da lei, a situação do homem pareceu ter se tornado sem esperança. Um elemento especial, todavia, desestruturou toda a lógica do pecado que ofende a Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Irmãos, no Éden, nossos primeiros pais, como que ouviram a serpente dizer: peguem, comam. Foi quando todo o drama do pecado começou. Ao fim da longa vida de obediência do Senhor Jesus Cristo, os discípulos o ouviram dizer: peguem, comam. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue
da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Em cada celebração da ceia, podemos elevar nosso coração ao Senhor Jesus Cristo com profunda gratidão, gratidão eterna, e dizer: Senhor, muito obrigado, sou eternamente grato, pois onde o pecado abundou, superabundou a graça. Muito obrigado, porque há mais graça no Senhor Jesus Cristo do que pecado em cada um de nós. Eu peço a você para fechar os seus olhos. E mais uma vez, falar com Deus. Quando contemplamos a nós mesmos, nos vemos sem esperança. Não há como mudarmos a cor da nossa pele. O etíope não pode mudar a cor de sua pele. O leopardo não pode mudar as suas manchas. Nós não podemos fazer o bem estando impregnados de maldade. O Filho de Deus, porém, o último Adão, ao nos representar, assim como o primeiro Adão, ao nos representar, nos trouxe como herança o pecado. O último Adão nos traz como herança a justiça, a sua vida perfeita, a vida que prevalece a morte. Louvado seja Deus por isso. Enquanto a igreja permanece em oração, eu quero convidar os presbíteros a virem até o altar. Senhor Deus, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor o amor que o Senhor demonstrou por nós ao nos entregar seu Filho. O Filho que criou Adão, que fez Adão, que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e que depois se tornou humano como Adão. É claro que continuou sendo Deus,
100% Deus, mais 100% homem, mais um mistério, mas veio como homem, 100%, como Adão que havia criado, para recuperar aquilo que Adão perdeu. Obrigado porque, embora pelo primeiro Adão tenha entrado a morte, pelo último Adão entrou a vida, a justiça, a justificação, obediência, muito mais, que prevalece a desobediência, a morte, ao julgamento, à condenação. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de seu Filho, obrigado por nos amar, obrigado por se tornar parte da nossa raça, para ser verdadeiramente o nosso representante e poder pagar a dívida que foi causada por Adão lá atrás e viver vida santa para imputá-la a nós. Antigamente, outrora, filhos da ira, agora filhos amados. Obrigado, Senhor. E que na força dessas verdades, na força desse conhecimento, possamos nos levantar, ó Deus, com firmeza, com segurança, e declarar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E declarar que hoje nós podemos buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto, porque a nossa vida está oculta com o Senhor em Cristo. Obrigado, Senhor, por todas as implicações desta doutrina bíblica tão maravilhosa. E agora, Deus, quando vamos participar da mesa do Senhor, nos lembrando do dia quando o Senhor Jesus Cristo disse a seus discípulos: peguem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vós, é o meu sangue derramado por vós, para a remissão de pecados. Ó Deus, que possamos ser alimentados, ó Deus, fortalecidos, fortificados em nosso ser, para com alegria, ânimo novo, força nova, fazer a vontade do Senhor nesta terra, onde ainda existe tanta desobediência, tanta morte, tanto juízo, tanta condenação, e que possamos, ó Deus, pregar a salvação por meio do último Adão. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós fazemos esta oração. Amém.